E aí, galera, aqui é o Liquid, esse é o Crown Distro Hopper e eu tô na minha cadeira baixa hoje, então vocês vão me ver pela metade. Eu tô com preguiça de mexer na câmera, beleza? E aí, pessoal, quanto tempo? Queria dizer pra vocês que eu realmente perdi um pouco o ritmo com o canal. Isso não é de agora, né? Faz tempo já. Eu meio que me conformei que não é muito possível eu conseguir fazer esse canal uma atividade principal. Pô, acho que seria interessante se isso fosse possível, mas eu não sei até que ponto isso é possível. E acaba que eu tô dedicando a outras coisas também importantes, mas eu sinto bastante falta de compartilhar, né? E aí, só aproveitando essa oportunidade, bom, não é inscrito, se inscreve aí. Esse vídeo eu acho que ele vai ser em edição mesmo, que é mais para ter um papo mesmo e compartilhar o pensamento do dia, tá? Eu percebi que uma das coisas que travam o meu canal é que eu fico pensando muito sobre um assunto. Às vezes eu pego algum assunto novo que entrou e aí eu começo a elaborar demais, eu acabo pensando demais, eu levo dias pensando e aí eu acabo não fazendo porque eu perco o timing ou porque tá muito complicado e aí eu começo a meio que desanimar. Eu vou tentar seguir um conselho do Michael Jordan, pensar no agora, tá ligado? Então quando eu tiver alguma reflexão importante para trazer para vocês, eu trago. Eu não vou ficar vários dias pensando. Tem muita coisa que eu tô pensando há muito tempo. Por exemplo, eu tô querendo fazer um super vídeo sobre inteligência artificial, essa revolução que está acontecendo agora. Um outro vídeo que eu queria muito fazer sobre indústria 4.0 e a guerra, porque a gente está passando por uma revolução industrial nesse exato momento, e essa revolução industrial ela vai ser o ponto central das próximas guerras do mundo, né? Então, a inteligência artificial, robótica, cultura maker, tudo isso culminou em um sistema que vai meio que facilitar que a gente tenha estado de guerra permanente no mundo inteiro. Porque vai ser muito barato fazer guerra, muito rápido, muito barato fazer guerra. E quem tiver mais grana tem menos vítimas e, portanto, tem menos repressão da própria população, né? A ideia é a seguinte: por que os Estados Unidos não faz guerra o tempo todo? Com todo mundo, apesar dele fazer. Porque a população americana fica revoltada quando ela vê os seus jovens mortos ou voltando mutilados da guerra. Foi o que aconteceu no Vietnã, né? A pressão popular para acabar com a guerra do Vietnã foi muito grande por causa das vítimas. Agora, se você faz uma guerra e essa guerra não tem vítimas do seu lado, tá tudo bem. E só pontuando mais uma questão aí, por exemplo, a guerra do. Eu era moleque, mas eu lembro, e eu acompanhei na mídia, a Tempestade no Deserto, foi a guerra do Iraque, a primeira. A primeira guerra do Iraque, as imagens eram chocantes. Foi a primeira guerra televisionada, em tempo real, em link ao vivo, né? Foi a primeira. Então, meu, você ligava na CNN, tinha lá, meu, o ataque ao vivo na televisão, mostrando o ataque americano a um poço de petróleo e tal. E a gente via as vítimas, a gente via as mortes, a gente via as pessoas sendo trucidadas, coisa que não acontece, coisa que não aconteceu na Segunda Guerra do Golfo. Quando o Bush filho invadiu o Iraque, ele simplesmente você não via mais vítimas, você não via mais corpos, você não tinha mais. O pessoal tirou a questão do terror da guerra da transmissão. Então a pressão popular para não ter, para acabar, ficou muito pequena. A partir do momento que entrou os drones, que aí já foi na gestão Obama, por exemplo, o uso intenso de drones, aí que não tem mais vítima americana nenhuma. Então você manter um esforço de guerra do outro lado do mundo, com pouquíssimas vítimas, você consegue ganhar o Prêmio Nobel da Paz mesmo fazendo guerra, que foi o que aconteceu com Obama, né? Então é mais ou menos essa linha que eu vejo e enxergo que vão ser os próximos conflitos, né? Então eu estava fazendo um puta vídeo pesquisando todo o sistema de TI, logística de guerra, focado em indústria 4.0 para guerra. Porque é nisso que vai culminar, né? Em algum momento, todas essas tecnologias open source, tudo que a gente está desenvolvendo com a comunidade aí, vai acabar dentro de um drone que vai jogar uma bomba na cabeça de uma criança aí. E esse é o mundo que a gente vive, e é para aí que a gente, é para esse lado que a gente está seguindo, infelizmente, tá?
E eu gastei muito tempo pensando nesses vídeos. Nesse meio tempo eu tirei férias do trabalho, fui viajar. Então aí que eu perdi completamente as estrebeiras. Eu perdi também o lançamento do Debian, que eu tinha bastante coisa para falar sobre o Debian, mas, cara, eu fiquei com tanta coisa pra falar sobre o Debian que acabou que o pessoal dos outros canais fizeram um bom trabalho, e Hiker Linux, a galera mandou bem. Falando em Debian, o Blau, que é o cara que ensina Shell e tal, tem até um livro dele aqui, ele teve um ataque do coração, ele tá pedindo o pessoal aí, quem comprou o curso dele, segurar um pouco as pontas, porque ele vai conseguir cumprir os combinados, mas ele tá com os problemas de saúde que ele precisa resolver. Então, se você puder compartilhar, se você puder contribuir de alguma forma com o Blau, o canal dele, ou a empreitada dele, agora é a hora, tá? O problema de saúde que ele teve foi sério e ele precisa do apoio. Eu acho que o trabalho que ele faz é muito importante, tem que manter essa galera toda unida e forte aí, tá? Uma outra coisa que aconteceu enquanto eu tava de férias, puta merda, Red Hat, né? E aí eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo, comecei a pesquisar as repercussões na comunidade de novo, juntou muita coisa, acabou que eu não consegui desenrolar. Então, assim, é complicado, né? Eu entendo. O pessoal que faz live, cara, é uma maravilha, porque o conteúdo é papum bola, né? E eu querendo ir por essa linha de querer fazer pesquisa, puta, não rola, velho. Simplesmente os assuntos vão morrendo porque eu não consigo dar conta. Mas eu perdi muita coisa nesse meio tempo que eu tô parado. Nem sei se meu canal é relevante ainda, talvez nem seja mais, né? Eu vi que as visualizações dele droparam pra zero praticamente. Porque no YouTube é assim, se você não lança vídeo, ele não divulga os seus vídeos anteriores. E ele te pune, né? Então, provavelmente em algum momento eu vou tomar uma punição forte aí. Não foi hoje. Se não foi hoje, vai ser no próximo aí. Tá. Mas o que eu queria falar? Eu queria fazer uma demonstração ao vivo de como comunidades funcionam, comunidades open source, principalmente, como elas funcionam, e principalmente como política funciona. Que doideira. E eu não vou fazer isso fazendo um debate partidário, não. Eu vou fazer isso usando um dos meus youtubers favoritos, ex-youtuber, na verdade, hoje em dia ele é só streamer, o Selbit. Mas um pouco de contexto. O Reddit botou no ar essa ferramenta chamada Place, que é uma ferramentinha bem inteligente, bem interessante. Eu já vi ela em outras edições, que é o quê? Cada usuário do Reddit tem o direito a um pixel num determinado período, tá? Então você pode escolher um desenho e aí você consegue desenhar um pixel nesse desenho. Então vou colocar meu pixel aqui para vocês verem. Tá aqui. Fiz minha contribuição. E ao mesmo tempo tem gente tentando apagar meu bagulho aqui. Isso é bem legal porque, pô, cada pessoa vai lá e põe o seu pixel. Só que, cara, se você reparar bem aqui, tem desenhos muito grandes aqui. Né? Como é que funciona, cara? Como é que você consegue fazer um desenho desse tamanho com essa complexidade, dado que cada pessoa só tem direito a um pixel, né? A cada uma certa quantidade de tempo. Eu tenho a cada 2 minutos e meio, eu tenho direito a um pixel. E como é que os caras estão conseguindo fazer desenhos complexos e bonitos como esse daqui? Como é que funciona, né? E, e aí eu descobri através de memes que quem estava coordenando os desenhos mais cabulosos aqui era o Selbit, né? O streamer. Então, pelo que eu entendi, ele coordenou a construção desse desenho aqui, que é um personagem de um RPG que ele está promovendo, então quer dizer, ele está usando a ferramenta para promover o empreendimento dele. Tem até coisa do Brasil aqui, para a galera que gosta de Brasil, de patriotismo. Ele fez um outro, que é um outro personagem do RPG dele, que é esse personagem aqui, que ele também conseguiu empreender. E por último, ele fez esse daqui, que é muito grande, quando você para pra pensar na quantidade de pixels e pessoas que precisa para manter o negócio desse funcionando. Porque não basta você criar o desenho, você tem que manter o desenho, porque o tempo todo as outras pessoas vão querer recuperar esse espaço. Da mesma forma que eu vim aqui e botei meu pixel branco, que ainda está aqui, né? Espero eu. Ó, já não tá mais, já tiraram já meu desenho. Ó, já tiraram meu pixel, quer dizer. O tempo todo o nego fica tentando desconstruir e construir. É assim que funciona. Então no desenho original eu sei que tem esse detalhe em branco. O cara aqui provavelmente ele discorda. Tá? E ao mesmo tempo que você tem o desenho, você tem gente tentando ocupar esse espaço, né?
Então os caras até fizeram a barrinha do Windows aqui embaixo, né? A galera da zoeira. Esse é o tipo de interação na internet, cara, que tinha 20 anos atrás e que era muito legal. Que foi o comecinho da internet 2.0. Que era um negócio despretensioso, que era divertido e que valia a pena gastar madrugada interagindo com a galera pra fazer essas coisas. E esse tipo de coisa se perdeu, né? A gente entrou só nessa onda de ódio e polarização. Uma coisa chata pra caramba dessa edição desse ano é que só tem bandeira aqui. Todo mundo virou patriota, velho. Você tem bandeira da Alemanha, metade do negócio tem bandeira, 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 bandeira. E um dos únicos caras que tá ali focando em desenho são as comunidades brasileiras, tá? O Selbit, inclusive, ele tá interagindo com comunidades de outros países. Portugal, México, Argentina. E é muito louco você ver o streaming dele e dele falando 3 línguas, cara. E coordenando a galera desses 3 países para conseguir montar os seus desenhos. Então, tipo, aqui ele fez esse desenho, aqui ele ajudou uns argentinos a fazer esse daqui. Então, tipo, então tem vários desenhos aí que estão sob a coordenação desse cara. Esse cara podia ser presidente do Brasil, eu não tô brincando, tá? Por quê? Esse tipo de articulação que ele tá fazendo aqui, cara, é uma articulação política de primeiro nível. Por quê? Ele tem lá um número de seguidores dele, ele organizou os seguidores dele por ordem de, em grupos, usando a data, o mês de nascimento. Então, ó, você que é do mês de janeiro, fevereiro e março, foca na mão. Você que é do mês, foca no rosto, tá ligado? E ele montou toda uma estratégia, até ver se eu acho o videozinho dele aqui. Ele montou toda uma estratégia para conseguir esse objetivo, tá? Então eu vou tirar o áudio aqui, mas vocês vão ver que, tipo, como é que funciona? Tem uma extensão de navegador chamada TemperMonkey. O que esse cara faz? Ele roda um JavaScript no site que você estiver usando. Com esse TemperMonkey, ele cria os templates de desenho. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Ó, tá vendo? Ele fez o desenho no Paint. E aí ele transporta, ele edita esse desenho, simplifica as cores dele e coloca esse desenho em forma de matriz dentro de um script do TemperMonkey. Aí ele compartilha isso com alguns grupos. E aí cada pessoa com seu navegador, ela consegue ter uma visão desse jeito aqui. Repara, tá vendo? Que ele tem uma... Repara que os pixels, eles estão semi-preenchidos. Tá? Se você olhar, vamos ver se... Aqui, ó. Se você olhar bem, eles são semi-preenchidos com as cores. E que tem que ser. Então, por exemplo, esse amarelo aqui, ó, ele tem um cinza dentro. Então aqui deveria ser cinza. Então cada pessoa que tiver esse script que ele compartilha, a pessoa, na hora que chegar a vez dela, ela clica no coloca, ela vai lá na cor e coloca a cor correspondente. E é assim que ele consegue montar os desenhos tão grandes. Mas isso não é o suficiente. Porque se você não tiver força e comunidade por trás, os caras vão invadir o seu desenho, né? Então é muito louco porque ele usou algumas estratégias de gamer mesmo. Né? O raciocínio dele é um raciocínio de gamer. Então, primeiro ele delimitou o território, né? Ele combinou com o pessoal. Olha, primeiro vamos fazer os contornos. Então ele, ó, grupos não sei o que lá, foca em contorno. E aí a galera começou a primeiro a delimitar o contorno. Por quê? Porque aqui, ó, no vermelho já tinha gente fazendo outro desenho. Só que ele queria ocupar esse espaço. Tá vendo que já está subdividido? Isso aqui foram pessoas que já estavam subdividindo o espaço para fazer o desenho deles. Então o primeiro passo é o quê? Fazer o contorno. Para quê? Para mostrar para o pessoal onde é que eles estão se metendo. E o segundo passo é apagar o desenho do coleguinha. Então essa parte toda vermelha, com o tempo, ele foi coordenando para a galera apagar esse vermelho, até o pessoal desistir. E aí quando o pessoal desistiu, ele focou mais ainda no contorno, e aí ele começou a engrossar os contornos todos. E aí o desenho foi tomando forma, né? Então, assim, um trabalho coordenado muito bom, de um jeito muito inteligente, não serve para absolutamente nada, nada. Tá ligado? A não ser, claro, ele tá promovendo o RPG dele, né? Mas você consegue enxergar aí o quê? Que primeiro, a estratégia dele, ó, tem uma estratégia para montar o desenho. Segundo, você precisa estar o tempo todo preenchendo. Você não pode ter todo mundo preenchendo e depois a galera ficar 5 minutos sem preencher. Você tem que manter o seu time entregando pixel o tempo inteiro, porque se o pessoal para, os outros grupos acham que você abandonou. E se você abandonou, eles começam a te atropelar. Então você tem que ter resposta. Por isso que ele usa esse sistema de grupos, que é para garantir que o tempo inteiro tem gente desenhando onde ele está pedindo o pessoal focar. E aí se o outro grupo começa a invadir, ele foca todos os esforços para impedir que o pessoal apague o desenho que ele está fazendo.
Mas depois de um tempo que o pessoal vê o tamanho do desenho que ele estava propondo aqui, o pessoal passa a respeitar e tipo. E como vocês podem ver, meu, o desenho tá aqui até agora. Esse desenho aqui é de ontem. Tá? E aliás, todos os desenhos que ele fez, que ele coordenou a galera a fazer, tá aqui ainda, estão aqui ainda. Né? E são desenhos complexos, cara. São desenhos muito complexos. E aí fica uma reflexão, né? Isso é política, velho. Lembra que eu sempre fico batendo na tecla da política? A política é isso, cara. Cada um tem seu pixel. A gente pode trabalhar de forma coordenada para a gente desenhar uma coisa grande junto, que seria impossível sem coordenação, sem estratégia. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue se defender se a gente não tiver todo mundo coordenado ali, sabendo o que está acontecendo, ter a visão macro, digamos assim, do que está acontecendo. E todo mundo atacar os problemas ao mesmo tempo, para justamente desestimular que os desenhos sejam vandalizados. Né? Cara, é exatamente assim que funciona, ou deveria funcionar, pequenos grupos, não estou falando de política partidária, né, mas pequenos grupos políticos, pequenos movimentos. Né? Então, por exemplo, tem um conceito que eu acho muito legal, que é o conceito de zona autônoma temporária. É um puta, né, conceito anarquista muito louco, que é o seguinte: você e seu grupo entram no espaço, esse espaço tem suas próprias regras, ele tem suas próprias normas, mas a sua comunidade está ocupando aquele espaço. Então você cria você junto com o seu grupo, você compartilha certos valores e certas regras, e nessa pegada você acaba criando um ambiente próprio com regras próprias, organizadas, e que muitas vezes elas funcionam melhor do que as regras impostas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui bem preconceituoso. Evangélicos, por exemplo. Os evangélicos eles vivem no Brasil. O Brasil tem um conjunto de leis. Mas os evangélicos, quando eles ocupam um espaço, eles têm um conjunto de regras próprias, que de certos valores. Então, por exemplo, não vou jogar lixo no chão. Esse é um valor. Então, eu lembro que eu tenho família evangélica, né? Então a gente ia muito em parques municipais para fazer eventos em conjunto com a família. Ele era grande, não cabia todo mundo no salão de festas de lugar nenhum, então a gente ia para um parque grande. E a gente tinha uma regra. A nossa regra era: a gente pega o nosso próprio lixo. Naquele ambiente, é um ambiente sem drogas, é um ambiente sem cerveja, é um ambiente sem bebida, é um ambiente sem música alta. Então, aquela área é uma zona autônoma temporária. Então, enquanto a gente está ocupando aquele espaço da churrasqueira no parque, as regras ali são meio que definidas pela gente. Apesar do parque ter suas próprias regras, esses grupos têm uma sequência extra de regras. E é mais ou menos isso que acontece. Então, você tem essa brincadeira do Reddit, que ele tem suas próprias regras, e o Selbit coordenando uma outra galera, eles conseguem fazer coisas gigantescas que só com a framework original você não consegue fazer. Com as ferramentas corretas você consegue. E tu pode fazer um paralelo desse, por exemplo, com software livre também. O que é o comando, sei lá, top isolado do resto? Ele é um pixel. O que é o comando cp isolado do resto? É outro pixel, sabe? E cada comando desses e cada programa desses é um pixel num cenário muito maior que compõe um desenho de um sistema mais complexo, que é o ecossistema Linux, que evoluiu para o ecossistema de servidores, que evoluiu para o ecossistema de cloud computing, que agora serve de base para um monte de negócio de inteligência artificial. E percebe? Quer dizer, cada um contribui com o seu pixel de forma coordenada, né? Quem são os líderes espirituais, os xamãs, né? É o Linus Torvalds, acho que é o principal. Mas você tem outras lideranças dentro do movimento de software livre. O Miguel Icaza, por exemplo, que é o cara do Gnome. Você tem várias lideranças que eles vão organizando meio que esses pixels e ajudam a formar os aplicativos que a gente usa. E a minha preocupação, por exemplo, é que os jovens de hoje, eles não têm noção disso, eles não sabem como isso funciona. Porque eles aprenderam no vídeo do MBL que qualquer organização que não seja MBL é comunismo, sei lá, não sei, não entendo o que acontece com essa galera. Mas o jovem hoje ele tem uma resistência muito grande em se organizar para fazer coisas que não são para ganhar dinheiro. E qualquer coisa que onde você se organiza para não ganhar dinheiro, eles veem isso como uma coisa pejorativa e sei lá, entende? Sendo que é praticamente impossível você ganhar dinheiro hoje, a não ser que você seja dono da Microsoft, dono da Apple, dono da Amazon. E mesmo sendo esses caras, talvez,
É impossível você ganhar dinheiro com tecnologia sem passar pelo open source. Então, manter o open source funcionando como comunidade, com sangue novo, com gente nova entrando, tal, é super importante. E eu vejo que está cada vez mais difícil conseguir convencer os jovens de que isso é importante, porque eles têm uma mentalidade um pouco mais de consumidor. E não é consumidor no bom sentido, é consumidor no sentido ruim mesmo da palavra, que é o cara que ele só quer pagar e ter o negócio dele ali e acabou a relação dele. Eu vou dar um exemplo melhor. É tipo o BitTorrent. O cara baixa o bagulho, mas ele não deixa se dando. Se você não deixa o seu torrent fazendo seed, o que acontece? O torrent morre, não é isso? É exatamente isso que está acontecendo hoje. A galera tem uma mentalidade clientelista, né? Clientelista não, tem uma mentalidade consumidora. Ele quer pagar para receber o Spotify. Ele não entende que poderia ser uma via de mão dupla que para ele custa muito pouco, mas que manteria a rede funcionando mais barata, mais eficiente, mais rápida para todo mundo. Tá? Então, bom, Selbit nunca vai ver esse vídeo, mas, porra, Selbit, parabéns, né? Selbit, cara, ele é um dos youtubers que eu mais admiro na internet. É um cara genial. Quem acompanha esse cara há mais tempo, eu acompanho ele há mais de 10 anos. Ele era um youtuber desses de joguinho e ele evoluiu para jogando jogos de Enigma. E ele é um puta contador de histórias do caramba. É um cara que ele consegue transformar qualquer ideia numa ideia genial. Porra, velho, ele merece bastante atenção. Infelizmente, para ganhar o estilo de vida dele, ele precisa lidar com esses temas um pouco mais infantis, com essas coisas que não servem para nada. Mas, puta merda, velho. É um gênio. Esse cara é um gênio. Eu não tenho outra palavra. Se tem um gênio no YouTube brasileiro, é o Selbit. Se você tá na dúvida, procure vídeos antigos dele. Se ele não deletou o canal dele no YouTube, não sei se ele deletou. Procure vídeos antigos dele. Você vê que, meu, o cara ele faz o hobby dele virar uma coisa genial. Assim. Os vídeos dele resolvendo jogo de enigma e a forma como ele resolve os problemas, cara, é inacreditável, tá? Eu fiquei com uma grata surpresa em saber que boa parte desses desenhos legais que apareceram no Reddit aqui teve culpa do Selbit, que eu nem sabia por onde ele andava. Pra mim ele tinha parado o YouTube tava fazendo faculdade e sei lá, mano, tava cuidando da vida dele, mas não, ele tá lá fazendo coisa foda. Só um detalhe importante, né? Tem muita coisa aqui. Tem muita arte aqui que surgiu de forma espontânea. Então, por exemplo, surgiu um desenho que tinha um demônio. E do lado desse demônio tinha um cachorrinho caramelo. E aí os caras evoluíram o desenho para esses dois quadros aqui. Do demôniozinho abraçando o cachorro, né? Primeiro filhotinho, depois grande. O desenho original eles apagaram, ficava mais ou menos aqui onde tá esse track, né? Que era um demônio mal feito e o cachorro caramelo do lado. E aí os caras evoluíram a história para continua, né? O cara indo embora com outros seres. Bem legal. Tem também o protesto contra o dono do Reddit, que é o Spaz, que ele é dono do Reddit, e esse cara tá tentando destruir essa rede social. Fica a dica, redes sociais, nesse universo, só vai ter federado, tá? Essas redes sociais comerciais, elas têm um problema muito sério que é o seguinte, eles precisam tirar dinheiro da comunidade, só que a comunidade já é a rede social, tá ligado? A comunidade já é a rede social. E a partir do momento que você começa a cobrar mensalidade ou tentar extrair valor demais da sua comunidade, você começa a ter um problema. E o Reddit está passando por esse tipo de problema. Tá? Só contextualizando, o Reddit ele começou a limitar e cobrar pelo acesso à API dos aplicativos que usam Reddit. Antigamente era super comum você usar um aplicativo open source qualquer para acessar o Reddit no seu celular, por exemplo. E os caras fecharam essa brecha, isso não acontece mais. Agora, para você conseguir acessar, você tem que pagar. Dizem que isso aconteceu porque os caras detectaram que o ChatGPT estava sendo treinado usando a base de dados do Reddit. Não duvido, porque isso aconteceu com o Stack Overflow também. O pessoal começou a usar essas inteligências artificiais usando bases de conhecimento desses sites que eles basicamente fazem gestão do conteúdo da comunidade. E aí, quando o pessoal percebeu isso, eles começaram a fechar as APIs e começar a cobrar pelas APIs. Mas o efeito indireto disso é que você piora a qualidade de vida da sua comunidade. E aí você começa a gerar os conflitos.
né? Mesma coisa com o Twitter também, lá, que o Elon Musk transformou, matou o passarinho, agora virou um X, que é o do Gordon Shorg lá. Por quê? Agora é a hora do cash out. Como diria o Akita, tá na hora do cash out. Todo mundo agora quer tirar. A gente passou anos e anos bancando a sua rede social, agora a gente vai tirar dinheiro de você. Então, essa é a filosofia dos caras. Isso não tem futuro, tá? Só terminando a conversa, eu tô usando o Mastodon e pela primeira vez na minha vida eu fiquei, sei lá quanto tempo mexendo no Mastodon e eu não tinha percebido que era o Mastodon. Por quê? Porque eu consegui montar uma carteira de pessoas que eu sigo tão variada que para mim tanto faz estar no Twitter ou no Mastodon. Então a minha tendência agora é focar mais no Mastodon. E eu acho que quando você tem um equilíbrio, porque antigamente o Mastodon era só aquele monte de nerd de Linux, ou gente chata de movimento social, tá? Pô, você é chato pra caralho. Eu queria ter um pessoal mais aleatório, pessoal que fala de gato, pessoal que manda foto de gatinho, sabe? E eu consegui juntar um número de pessoas que falam de coisas aleatórias dentro do Mastodon. E eu tô super feliz com isso, porque finalmente eu consigo usar o Mastodon como eu usava o Twitter. E agora eu posso começar a me despedir um pouco do Twitter, né? O Twitter que eu uso desde 2008, eu acho. Desde 2008 que eu tô no Twitter. Tempo pra cacete. Infelizmente, cara, não tem o que fazer. Eu tô no Twitter porque tem uma comunidade lá que eu gosto de interagir, que eu gosto de conversar. Mas eu já percebi que essa galera nunca vai sair do Twitter, né? Então, o que eu posso fazer é montar uma outra lista de comunidades de outras pessoas que eu gosto também. E se tiver pessoas que saíram do Twitter e foram pro Mastodon, que estão nas duas redes, melhor. Mas infelizmente eu preciso sair desse ambiente do Twitter e ir para o ambiente do Mastodon. E agora eu vejo que isso é possível. E eu já estou muito na pegada de entrar de vez no Fediverso e sair do Facebook, e sair das coisas todas e, na medida do possível, criar novas comunidades em volta, né? Me conectar com novas redes. É meio que esse o termo, né? No Twitter eu tenho minha rede que eu construo desde 2008. Gosto muito dessas pessoas, mas elas não estão dispostas a sair do Twitter. Mas o Twitter é um ambiente que agora ele tá muito tóxico. Vou dar um exemplo e vocês vão ficar bem chocados com isso, para quem já não percebeu. Se você paga os R$ 40 por mês no Twitter Blue, o Twitter entrega os seus posts para mais pessoas. Tá? Isso aí acontece desde o primeiro dia que ele implementou o Twitter Blue. Mas agora a novidade é que o Twitter paga para quem é Twitter Blue por quantidade de tráfego. Então, se você posta alguma coisa que viraliza, o Elon Musk bosta o dinheiro na sua conta. E depois que ele começou a fazer isso, eu percebi uma mudança do Twitter. A quantidade de posts absurdos, explodiu, tá? Absurdo mesmo. Tipo, o cara fala alguma coisa do tipo, sei lá, presidente Lula deu 2 tiros na perna de uma criança na feira. Tipo, coisa assim mesmo. E você fala, meu, que porra é essa que você tá falando? Aí você clica. Nessa que você clicou, você gerou o hit que o cara queria. E o cara quer o hit mesmo, ele não quer saber da retenção, ele não quer saber se você vai reclamar. Até porque se você reclamar não tem ninguém para ouvir, né? Afinal de contas, o Elon Musk ele demitiu todo mundo que tomava conta de fazer a gestão de comunidade, então você pode falar mentira à vontade. Se não tiver decisão judicial, vai ficar por isso mesmo. E eu comecei a ver um monte de notícia, fake news pesada mesmo. Não só contra político, tá? Contra pessoas normais mesmo, artistas, sabe? E coisas absurdas, sei lá. A atriz da Globo é flagrada com um cachorro, tá ligado? Coisa assim. Cara, esse tipo de post explodiu. E posts mentirosos mesmo. Tipo, a NASA confirma que a Terra é plana. Cara, eu vi isso no Twitter. E aí eu vi lá que tinha 150 mil cliques, cara. Entende? E aí, a partir do momento que você começa a recompensar só tranqueira, a sua rede social tá condenada. Então, pra minha saúde mental ficar em dia, primeiro, eu não combato mais esse tipo de coisa. Isso durante a pandemia eu fazia muito. Eu pegava a galera da fake news lá e combatia, mostrava argumento, enfim, eu vi que isso é inútil, isso só serve para deixar as pessoas que estão tentando debater em depressão. Porque o cara que tá falando mentira, ele sabe que ele tá falando mentira, ele tá cagando porque ele tá ganhando dinheiro. É o business dele, o business do cara é esse daí. Então o que você pode fazer é sair fora. E é o que eu tô querendo fazer com o Twitter em breve, que é pular fora, conforme ele for apodrecendo. Eu quero pular fora, mas não antes de conseguir ter o contato, convencer o máximo de pessoas possíveis que estão na minha rede do Twitter
a migrarem para o Mastodon ou alguma outra rede federada. Tá? YouTube. Como é que ficamos com o YouTube? Para mim tá complicado ainda fazer vídeo, tá? Vídeos mais elaborados para mim tá impossível. Eu tô com esse bloqueio que eu falei para vocês, que eu quero falar de assuntos muito complicados, elaborados, e, meu, isso não tá funcionando para mim. Eu não tenho energia para produzir, e quando eu tenho energia para produzir, eu não tenho energia para editar. Assim, e é uma edição que não dá para terceirizar, porque é uma edição que envolve a edição da narrativa do que eu tô querendo dizer também. Então eu tenho que ter contato com essa edição. Eu não uso roteiro para gravar. Então às vezes eu vou falando, depois eu só edito e componho a mensagem que eu quero dizer. E às vezes funciona, dá super certo, às vezes não dá. Mas independente do se dá certo ou se não dá certo, na hora de editar é um pânico. Infelizmente, terceirizar isso não dá pra fazer. E a minha edição não é uma edição. É uma edição do que eu tô falando mesmo, né? Porque eu quero que a mensagem que eu tô dizendo chegue da melhor forma possível. Então não tem como uma pessoa de fora fazer essa edição para mim. Se fosse uma edição só de corte rápido e efeitos especiais, tudo bem, mas não é o caso. Tá? Eu preciso aprender a fazer vídeo com roteiro, mas até para isso eu tenho problemas. Eu tentei fazer isso com o ChatGPT, foi um desastre. Tá? Eu pedi pro ChatGPT criar os roteiros para mim e ele é péssimo nisso. Porque eu tenho que passar para ele uma quantidade de detalhes tão grande que é mais fácil eu escrever o roteiro. Porque se eu peço para ele só. Escreve para mim o roteiro de um vídeo sobre o Debian 12, que tem essa, aquela novidade, pipipopó. E aí ele faz o roteiro zoado pra caramba, negócio super genérico, ruim, raso, e ele ignora as coisas que eu coloquei, ele inventa outras coisas para colocar no lugar. Então, quer dizer, além de tudo, não dá para confiar no que ele escreve, porque ele tem as alucinações dele lá. E como ele está desconectado desde 2021, às vezes ele se prende a algumas informações mais antigas que você não pediu para ele incluir, mas ele inclui, foda-se. Então, esse que é o grande problema, tá? Então, para mim, não resolve. Para mim, o que eu resolveria é contratar um roteirista profissional, um ghostwriter, alguma coisa assim. Mas, de novo, isso aí tem que ser feito com o dinheiro do próprio canal. E esse canal hoje está gerando algo em torno de $5 por mês. Então não tem como fazer. Se eu aumentar, claro que se eu aumentar a quantidade de vídeos e fizer um vídeo por dia, ou o pessoal diz agora que a quantidade ideal de vídeos por dia no YouTube é 12. Esse é o número que eu ouvi. Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube, é pelo menos 10 vídeos por dia que você tem que fazer. 10 vídeos curtinhos de 5 minutos. Então aquele formato de você gravar uma live e liberar um monte de corte é o que virou o YouTube hoje, infelizmente. Então, enfim, eu não sei como eu consigo conciliar a minha vontade de compartilhar informação com qualidade e ainda ganhar dinheiro com a AdSense, ou conseguir fazer o número de inscritos aumentar a ponto que eu consiga patrocinadores externos que não sejam de bet ou de cassino, né? Fica a dica aí, Insider. Eu uso os produtos de vocês, me patrocinem, vamos conversar. Porque eu só consigo indicar o que eu uso, que eu acho bom, e as camisetas da Insider eu estou usando, e são fantásticas. Se eu conseguisse o patrocínio desses caras, ia ser bem bom, né? Enfim, mas essa é outra conversa, beleza? Então é isso, gente. Esse foi um papo aleatório mesmo. Eu só queria meio que dar sinal de vida para vocês, falar um pouco sobre justamente por que eu não estou conseguindo lançar vídeos. Eu estou num momento muito introspectivo e reflexivo. Acho que o mundo está mudando rápido demais. Eu não consegui me posicionar para poder dar opiniões relevantes sobre essas coisas todas. Eu não consegui, infelizmente, eu não consegui me informar para trazer algumas opiniões qualificadas sobre algumas crises que a gente está vivendo. Mas o único ponto que eu acho que a gente não pode perder de vista é que, meu, comunidades funcionam independente do mote capitalista da coisa envolvida, tá? O Linux funciona, o movimento open source funciona, o Red Hat é legal porque pagar salário é legal, mas ela não começou o movimento software livre, a gente começou com um trabalho voluntário de pessoas que estavam doando o seu tempo em prol de uma coisa maior, em prol de uma imagem, de uma figura maior que não dá para você fazer sozinho porque você é só um pixel, ou no caso de uma empresa, um conjunto de pixels. Então,
Infelizmente, eu acho que a gente tem que voltar a olhar para distribuições Linux que têm a comunidade como foco. Arch Linux, Gentoo, Debian, e deixar um pouco de lado e deixar de dar muito valor e ficar dando papo para meu Red Hat da vida, Canonical, enfim. Porque esses caras só querem ganhar nossa grana e na hora H eles vão lá e vão fechar o código-fonte ou vão atrapalhar mesmo, e é isso aí. Porque o usuário e a comunidade não importa, o que importa são os shareholders, certo? Se você não é um acionista, eles não estão ligando para você. Então a gente tem que começar a se ligar que ter o salário dessa galera é bom, mas a gente tem que lembrar sempre que eles investem salário nas coisas que dão dinheiro para eles e não necessariamente é o que nos interessa como comunidade. Tá? GIMP está abandonado, dentre outros projetos que são úteis para o usuário final, está abandonado. Então tem que se ligar nisso, beleza? Mas a gente vai conversando mais sobre essas coisas aí, tá bom? Não prometo vídeo essa semana, nem na próxima. Tem uma fila de vídeos para editar, de repente eu consigo editar alguma coisa e tirar da fila, mas eu não prometo. Beleza, gente? Então, ó, um abração para vocês. Até o próximo vídeo e se inscreva nas redes sociais. Vamos conversar.